Olá, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma aula de geografia. Hoje vamos conversar sobre o espaço urbano e teremos os seguintes temas: critérios de definição do espaço urbano, o fenômeno urbano e também as ondas de urbanização mundial. Para começar a aula, eu gostaria que vocês analisassem as imagens que aí estão. A gente percebe, né, que são imagens de diferentes cidades, de diferentes porções do mundo, e elas são completamente diferentes entre si, porém todas classificadas como cidades. A classificação de uma cidade, a definição de critérios é um problema, porque cada cidade, na verdade, ela reflete toda uma história, toda uma cultura, todo um domínio tecnológico, todo um tempo, enfim, todo um processo que a própria sociedade imprime na produção da cidade. Desta forma, torna-se um fator bastante difícil de ser alcançado o fator definidor de uma cidade. Assim sendo, para se poder realizar uma classificação e a partir disso estudos urbanos, existem dois tipos de definições possíveis para cidades. Dois critérios. O demográfico quantitativo é um deles. Esse critério define a cidade a partir do número de habitantes, apenas isso, não levando em consideração, por exemplo, que tipo de estrutura uma dada região possui ou não possui para ser considerada como um centro urbano. Nesse sentido, para a ONU, por exemplo, uma cidade é um aglomerado humano com mais de 20 mil indivíduos. Já em países diversos como a Espanha, 10 mil pessoas reunidas num dado ponto de morada representam uma cidade, ao passo que na França são apenas 2 mil pessoas, ou ainda no Canadá, apenas mais de 1.000 pessoas é o suficiente para se ter ali uma cidade. Portanto, são critérios, é um critério, perdão, que varia em função do interesse de cada país, do governo de cada país. O segundo critério é o critério político-administrativo, que aliás é o critério adotado pelo Brasil a partir do ano de 1934, quando Getúlio Vargas então adota esse sistema, basicamente para aumentar a arrecadação de impostos, uma vez que se mais áreas fossem consideradas cidades, né, ou urbanas, teriam seus impostos ampliados, uma vez que o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é mais alto do que o ITR, o Imposto Territorial Rural. Nesse caso, nesse critério, toda sede de município é considerada cidade, independente do tamanho da sua população. É esse critério que o Brasil tem até hoje. Quando a gente tem aqui a amplitude da população urbana mundial, nós temos um dado interessante. Apenas em 2008, 51%, ou seja, um pouquinho mais da metade da população global tornou-se urbana. Então o mundo é hoje mais urbano do que rural. Hoje entre 54% e 56% da população urbana, da população mundial, perdão, é urbana. A previsão é de que em 2050 entre 66% e 70% da população do planeta habite em cidades. É a previsão feita pela ONU e é uma tendência efetivamente real que a gente assiste em todos os continentes, em especial o africano e também o asiático. O fenômeno urbano é bastante antigo. No entanto, o fato da população global tornar-se principalmente urbana é algo mais ou menos recente, né? Datado ali de 2008. As primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia, né? Ali entre o rio Tigre e o Eufrates, na região do Oriente Médio. A primeira cidade, ou a mais antiga cidade, que até então a ciência, né, conseguiu encontrar resquícios e comprovações científicas da sua existência no passado, é a cidade de Ur. A gente vê aí na tela, à direita, uma imagem, né, dessa região, dessa construção. Muito bem. A mesma coisa também na Babilônia. São então as cidades mais antigas até então conhecidas e comprovadas ali na região da Mesopotâmia. Ok? Bom, esse fenômeno urbano, ele claro não se restringiu ali. Há também informações, registros históricos de cidades como no Egito, né? Aí é o caso de Mênfis e Tebas, a gente consegue observar aí nas imagens, né, no mapa, enfim, essa informação visual. Também há na Índia registros de cidades bastante antigas, originais, enfim. Há também na China
como a cidade de Pequim, enfim, essas cidades reunidas, elas formam um conjunto que é chamado de civilizações hidráulicas, ou até mesmo de civilizações de regadio. E há uma clara coincidência entre elas. Embora separadas por grandes distâncias, todas elas estão ali relacionadas a planícies fluviais. Portanto, há uma tendência, né? A gente vê, é uma realidade histórica de que os primeiros sítios urbanos, se formaram em planícies hidrográficas. Por razões diversas, né? Como a facilidade de construção, de adaptação, de sedentarização, a facilidade também de transporte, de se praticar agricultura. Isso tudo explica as razões do surgimento dessas cidades nessas regiões de planícies hidrográficas, como nos exemplos aqui colocados. Na atualidade, a urbanização ela alcança uma escala mundial somente no século XX. Ou seja, isso se deveu a uma série de questões, fundamentalmente as econômicas, ok? Assim sendo, nós podemos identificar duas grandes ondas de urbanização. A primeira delas, impulsionada pela primeira e segunda revoluções industriais, que, entre outras características, vão promover a evolução de técnicas agrícolas e, por consequência, o êxodo rural, que, por sua vez, demandou a saída do homem do campo frente à mecanização. O resultado disso foi que houve essa foi a maior causa de urbanização dos últimos 2 séculos. Tá? Ainda falando aqui das revoluções industriais, esse ponto na história determinou novas atividades urbanas e postos de trabalho. Portanto, isso somado à mecanização do campo acabou produzindo nas cidades o crescimento de setores como o secundário e o terciário, promovendo emprego e, portanto, atraindo a população a esses espaços. Ok? Ainda nessa primeira onda de urbanização, iniciada lá no final do século XIX, menos de 5% da população era urbana, em 1850, ao passo que hoje temos alguma coisa perto de 54% dessa população urbanizada, ok? A segunda grande onda de urbanização, ela veio a partir ali do final da Segunda Guerra Mundial, 45, enfim, início da década de 1950. E se deveu, por sua vez, ao espalhamento dos investimentos industriais, né, das chamadas empresas transnacionais. Elas difundiram os seus investimentos em continentes como o americano, como o asiático, como o africano, e, portanto, estimularam a indústria, que, por sua vez, passou a atrair o homem do campo, e o processo, uma vez ocorrido no mundo desenvolvido, passa a novamente ocorrer agora no mundo chamado até então de subdesenvolvido, estimulando, portanto, a industrialização dessas porções do planeta. Tá? Ainda continuando nessa segunda onda de urbanização, nós temos que considerar que ela foi extremamente mais rápida do que no primeiro caso. Por quê? Porque, de alguma maneira, as tecnologias, né, as técnicas, enfim, difundidas, as técnicas promovidas, né, construídas, originadas lá no mundo desenvolvido na primeira onda, já chegaram prontas aqui nessa segunda onda de urbanização. Dessa forma, ela foi feita muito mais rapidamente. Assim, tivemos aqui duas consequências. Uma ampliação das redes urbanas e até da própria hierarquia urbana, como veremos mais adiante, e fundamentalmente tivemos a produção de amplos problemas urbanos, uma vez que o crescimento da população urbana não foi acompanhado do devido crescimento de sistemas que pudessem atender à demanda dessas populações, como, por exemplo, as questões sociais, as questões econômicas, também as ambientais, as estruturais, enfim, as de transporte e uma série de outros elementos, ok? Pessoal, peço a vocês que realizem essas atividades de compreensão, lembrando-se de que haverá também a videoaula do Espaço Urbano 2 e também do Espaço Urbano 3 que vocês devem assistir. Façam a leitura do material Bernoulli, volume 2, frente B, no módulo 3, das páginas 53 a 60. Acessem o QR Code da página 60 com o aplicativo, né, Bernoulli Play. Faça o exercício de aprendizagem das páginas 62, os propostos das páginas 62 a 65 e também os exercícios da seção Enem
das páginas 65 e 66. Deixe sempre anotado em seu caderno as dúvidas, os apontamentos, as opiniões, para que a gente possa aí, em breve, conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Ok, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau.